todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O que nós vamos discutir nessa edição, a edição de número 51, é o que está acontecendo no mundo hoje em termos econômicos, marcados por inflação, marcados por uma política monetária mais dura. Enfim, a nossa pergunta hoje é o seguinte: em dezembro de 2020, nós fizemos um programa, o programa Conversa sobre o Mundo Contemporâneo 27. Qual era o título do programa? Vai ser tudo igual, só que pior. Bom, passados mais de um ano, nós constatamos que, sem dúvida, as coisas estão saindo pior do que aquilo que a gente tinha imaginado anteriormente. Então, é esse mundo. Na verdade, esse mundo que está saindo da pandemia, que está saindo da guerra, que está saindo, se a gente volta lá atrás, desde a crise financeira de 2008, mas um mundo que, de fato, não sai do lugar. Vai, finge que vai sair. Não, tem a crise climática, tem a crise financeira, tem a crise sanitária, agora a gente tem a guerra, mas parece que tudo muda para permanecer como estava antes, né? Como dizia lá o velho italiano. Então, esse é o tema de hoje. Quer dizer, o que está acontecendo nesse mundo hoje, onde as coisas parecem que mudam, mas, na verdade, não muda coisa nenhuma. Permanece a questão inflacionária, a questão fiscal, tem que tomar cuidado com as coisas dos salários, não é isso, Bastanzinho? É essa coisa que não consegue sair desse imbróglio que a gente está. Então, hoje a gente tem aqui a nossa mesa tradicional, professor Luiz Carlos Prado, Eduardo Bastian, Numa Mazatti e Eduardo Costa Pinto. Então, já começando, logo indo direto para o papo, direto para a nossa conversa, lá vamos nós. Pradinho, pode começar. O que está rolando nesse mundo de Deus, Pradinho? O negócio está difícil, Bicário. Vai para começar. Já em janeiro de 2022, o FMI fez uma projeção anunciando que o crescimento que ele estava esperando para 2022, o crescimento mundial, devia ser reduzido, né? O argumento era que a saída da pandemia tinha sido pior do que se imaginava. Ainda havia o caso da Omicron, um novo surto da Covid, a questão das cadeias globais de suprimento estavam efetivamente afetando o crescimento mundial, e a inflação vinha já dando sinais de aumento, inclusive com aumento de preço de algumas commodities. Só que essa situação, entre janeiro e maio, continua piorando. Quando nós pegamos os dados do índice de preço ao consumidor, quer dizer, nós não vamos falar índice de preço por atacado, aquele que afeta efetivamente as famílias, que é o índice de preço do consumidor mundial, calculado pela Organização Mundial do Trabalho, pelo Departamento de Estatística da Organização Mundial do Trabalho, ela estima que, ao final de março, no mês de março de 2022, a inflação mundial era de 9,2%, ou seja, aproximadamente um pouco menos de 3 vezes superior ao que era um ano antes, que era 3,7%. Esse nível de inflação mundial nós não temos desde a década de 70 do século passado. E ela vem se acelerando. Veja, a guerra da Ucrânia começa em 24 de fevereiro. Então, esse impacto tem alguns efeitos da guerra, mas ainda não é a totalidade desses impactos. Então, a situação pode ainda piorar. Agora, quando você divide essa pressão inflacionária no mundo, você vê que o impacto é desigual. Se você pega Estados Unidos e a Europa, a inflação de Estados Unidos e Europa, a região rica do mundo, é de 8,6% em março de 2022. Na América Latina, 9,1%, quer dizer, um pouco mais elevada do que essa região. Mas se nós pegarmos na África subsaariana
E no mundo árabe, ou seja, ali no norte da África, o Oriente Médio, já vai para 22,5%, sendo que, se a gente pega só a África subsaariana, vai a 24,9%. Ou seja, a África subsaariana, o efeito é devastador. É curioso que apenas o leste da Ásia, mais especificamente a China, não sei o que acontece na China, mas a inflação na China, o impacto inflacionário na China é muito baixo. Né? A região do mundo de menor taxa de inflação ao consumidor, que é a Ásia, no leste da Ásia, é 2%. Só por curiosidade, a Coreia, por exemplo, está em torno de 10%, mas o Japão e a China estão lá embaixo. Então, o leste da Ásia é exceção nesse comportamento. O fato é que o problema é que você não tem apenas um problema de inflação alta, mas se a gente pega um artigo recente publicado no Financial Times, do Alan Smith, ele levanta com várias indicações de que os analistas do mercado financeiro mundial estão avaliando que um cenário de estagflação é um cenário bastante plausível. O vice-presidente do Banco Mundial, por exemplo, Indernit Gill, ele afirma que esse é o maior choque exógeno, choque inflacionário, principalmente baseado no aumento das commodities, desde a década de 70, e ele apresenta que a situação pode piorar muito dependendo da política de sanções contra a Rússia. Quer dizer, se a situação estava ruim, a situação da guerra acelera ainda mais as pressões inflacionárias. Por outro lado, o que se vê é que a resposta à inflação está sendo a resposta tradicional, aumenta a taxa de juros. Tanto o Fed está aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos, o Banco Europeu está sinalizando também, o Banco Central Europeu, na mesma direção. Só que se a natureza da inflação atual, inclusive com componente da resposta europeia e americana à guerra na Ucrânia, nada indica que o aumento da taxa de juros vai reduzir de maneira tão sensível a inflação, mas certamente ela tem efeito sobre o crescimento. Então, o cenário da estagflação é um cenário real. Se a gente pega alguns países específicos, a Alemanha, que é muito afetada com a questão do gás, e a Inglaterra, que, embora não seja diretamente tão afetada com a situação do gás, mas é um país importante dentro da União Europeia, que é a Alemanha, um país que saiu fora, né, com o Brexit, a Inglaterra, as estimativas do Financial Times são muito pessimistas para os dois. O Financial Times, por exemplo, estima que a Inglaterra provavelmente vai enfrentar a maior queda de renda real das famílias desde a década de 50. Os Estados Unidos, por seu lado, também está com risco de estagflação. Larry Summers, que é um cara do sistema financeiro, é um insider no sistema financeiro, diz que acha muito pouco provável que a política do Federal Reserve de aumento, de endurecimento da política monetária, não terá um efeito muito pesado sobre o crescimento econômico americano. Portanto, claramente, essa política leva à desaceleração. E ninguém sabe quanto tempo a inflação vai esticar. Veja, dentro desse cenário, o que seria o bom senso? Você, de alguma maneira, procurar antecipar o final da guerra, independente dos responsáveis. Seria você tentar caminhar para uma negociação para evitar jogar gasolina no meio do fogo comendo solto por aí. No entanto, tanto a política americana quanto a política europeia está sendo ao contrário de esticar o conflito. O conflito não iniciou os problemas, mas ele agrava muitos problemas.
E, para minha surpresa, dei uma olhada no Banco Central da Rússia, etc. A situação da Rússia é ruim, mas eu não era tão ruim quanto poderia imaginar em função do conflito. Ela está com uma inflação de 18% anual, mas a sinalização é que está caindo rapidamente, porque como a Rússia conseguiu controlar o câmbio, as pressões inflacionárias pelo lado do câmbio não estão afetando a Rússia. Aliás, o impacto do câmbio está sendo positivo, porque houve uma certa valorização com referência ao período pior depois da guerra. Agora, obviamente, as cadeias de suprimento globais foram interrompidas para a Rússia, então a inflação é alta. Mas a estimativa é que esse ano vai terminar em alguma coisa entre 18% a 20%, mas o cenário é a inflação decrescente desse patamar. Então, a estimativa do Banco Central da Rússia é que 2024 volta à normalidade, ou seja, uma inflação em torno de 4%. E já no ano que vem já seria 7%, 8%, já seria muito menor. Então, o bom senso induziria que era a hora, de alguma maneira, repensar a ordem internacional para que a gente não entrasse num cenário muito preocupante. E aí, já que você começou fazendo a citação, eu vou falar o conterrâneo do Numa Talleyrand, que falava dos Bourbons, que nada esqueceram, nada aprenderam. Parece que a Europa nada esquece, nada aprende. Não adianta enfrentar uma situação como essa de conflito, aumentando ainda mais as mazelas de todo mundo, com uma política de sanção que pode afetar a Rússia, mas afeta muito também a Europa, em menor grau os Estados Unidos e pesadamente os países em desenvolvimento, em especial a África subsaariana. Então, eu vejo com muita preocupação esse cenário, é um desenho bastante preocupante e eu acho que merece um pouco mais de reflexão sobre para onde nós vamos, dado esse quadro. Valeu, Prado, obrigado pela abertura. Baixa, muitas vezes ao longo desses 2 anos, né, que são anos discutindo os impactos econômicos da pandemia, as políticas econômicas para fazer face à pandemia, e havia sempre uma discussão sobre que mundo que vai sair da pandemia, né? Será que vai ser um mundo melhor, ou um mundo pior? Ainda nem tinha a guerra no quadro, né? E esse tema, que é o tema da inflação, que é o tema das políticas econômicas para fazer face às questões todas que surgiram ao longo da pandemia, enfim, é um tema que a gente discutiu muitas vezes aqui, inclusive você. Eu me lembro que você tinha uma posição baixa ao longo desse tempo todo, assim, muito pouco otimista em relação ao caminhar da carruagem, né, no que diz em termos de política econômica, que você chamava que, olha, tem muitas restrições, aumento de gastos, preocupações com inflação, preocupação com salário, quer dizer, você não era muito otimista, e parece que foi mais do seu jeito, né? Realmente. É isso aí, o que você acha, Bastos? Vendo, Beccara, você tem que me escutar mais. É verdade. Atenção baixa, pode deixar. Não, brincadeiras à parte, né? É um pouco isso, sim, né? Você fez a menção a Lampedusa, né? E a máxima lampedusiana, né? Que é preciso mudar tudo para tudo permanecer igual, tá? Acontece que aqui, na verdade, permanece igual, né? Nas questões estruturais, mas no conjuntural está pior. Então não é tanto igual, né? É igual e pelo menos um pouco pior, né? Mas, no fundo, quer dizer, as políticas econômicas, né, as propostas, elas refletem visões de mundo que refletem, na verdade, mais importante do que isso, interesses. Né? Interesses. Então, ao final, tem uma queda de braço, né? E em cima de quem que vão recair os custos, né, dos ajustamentos numa situação de crise. Mas eu vou pegar isso, quer dizer, eu vou só para, né, dado que você levantou essa lebre, né, eu começar com essas palavras, mas depois eu vou
encerrar essa minha primeira participação voltando a esse tema. Tá? Porque, de fato, bom, o Luiz Carlos estava falando, o problema inflacionário voltou à ordem do dia. Né? Quer dizer, o tema inflação voltou a despertar interesse. Né? Quer dizer, ele estava um pouco esquecido, né? A partir dos anos 90, depois que as grandes inflações dos anos 80, na grande maioria dos países, foram debeladas no final dos 80, começo dos 90, então era quase que um não tema, né? Estava mais para a história econômica do que propriamente para a discussão de temas contemporâneos. Ela voltou, né? Voltou, o problema da inflação voltou, né? E volta com diferentes facetas, né? E atingindo os países também de maneira distinta, né? Seja na magnitude, seja no tipo de consequência. Então, o Luiz Carlos falou das economias, né, africanas, para economias em desenvolvimento de uma maneira geral, onde tem pego mais é na questão do aumento de preços dos alimentos, tá? Com impactos em relação à segurança alimentar. Tá? Se nós virmos a experiência, por exemplo, europeia, na questão dos custos de energia, são o carro-chefe, né, do ponto de vista do problema inflacionário, de onde vêm os problemas inflacionários. E aí, na realidade, os comportamentos também são distintos, mesmo trabalhando com regiões específicas ou áreas menores. Né? Por exemplo, no âmbito da zona euro, existe tem uma variação, né? Há diferenças em termos dos patamares inflacionários que vêm sendo registrados. Né? E não é de surpreender que, por exemplo, Alemanha, Itália e Países Baixos, que são muito dependentes do gás russo, tá? De energia da Rússia, são talvez os três mais atingidos, né? Que estão perto dos 2 dígitos ou acima dos 2 dígitos do ponto de vista da inflação nos últimos 12 meses. Tá? Então, são dos mais afetados. Né? E outro país, por exemplo, a França, que depende muito menos, né, da Rússia, a inflação está abaixo da média da região dos países da zona euro. Tá? Então, quer dizer, existem essas distinções entre as experiências, né, e como os países estão sendo afetados por essa conjuntura. Agora, o ponto até que o Luiz Carlos foi importante ele ter levantado é que não é só o problema inflacionário. Né? Quer dizer, na verdade, muito se tem falado sobre os riscos, né, da estagflação, né, do novo período de estagflação, tal como aconteceu nos anos 70 do século XX, né, do século passado. E aí, quer dizer, a mídia especializada vai chamar atenção. Bom, do ponto de vista da inflação, que a gente comentou, diferentes choques, em particular energéticos, né, ainda que atinjam os países de formas distintas. Mas, do ponto de vista do crescimento econômico, né, tem 2 fatores que têm sido levantados. Um é uma tendência, pegando as 2 principais economias do mundo hoje, Estados Unidos e China. Estados Unidos, em função justamente da inflação, levaria a um comportamento a políticas mais contracionistas por parte dos policymakers, né? Quer dizer, em particular, um ciclo de elevação de taxa de juros que tenderia a desaquecer essa economia. Né? Então, os Estados Unidos desaquecendo, os Estados Unidos são uma das locomotivas do mundo, quer dizer, menor crescimento mundial. E o outro fator, o fato da China estar sendo atingida por uma onda, né, da Omicron, de Covid, e ter adotado, tal como aconteceu no começo da Covid, medidas de lockdown bastante extremas, né, restritivas, o que já tem afetado a produção industrial e enfim, e outras variáveis. Tá? Então, quer dizer, daí é que viria um pouco, né, resultante desse processo, de um lado, os choques inflacionários, de outro, as 2 principais economias com tendências contracionistas, no caso da China,
algo mais radical. Tá? Sobre isso, né, é preciso ter um certo cuidado, né, quer dizer, haver, porque na China, quer dizer, quando houve o primeiro episódio, o primeiro surto da Covid, que começou lá, né, onde houve o registro onde se transformou efetivamente numa pandemia, uma epidemia antes de virar pandemia, né, mundialmente, eles conseguiram controlar de maneira relativamente rápida, né, e eficiente esse primeiro surto. Então, não quer dizer que esse grande lockdown chinês irá permanecer por muitos meses, mas, de todo modo, é um ponto de interrogação. Tá? Agora, voltando à sua colocação inicial sobre o que fazer, né? Bom, não é de estranhar que as velhas receitas são apresentadas como a solução para o problema. Né? Em particular, ciclos de elevação da taxa de juros, e é possível perceber, por parte de analistas e acadêmicos, tá, uma preocupação com a chamada espiral salários-preços, que é o seguinte: tem o choque de custos, né, aumenta o preço de energia ou outros preços de outras commodities, e aí haver uma reação dos salários, né, uma indexação dos salários, né, a esse aumento da inflação em função desses choques iniciais. E que isso provocaria um toma lá da cá, né, e que não apenas propagaria a inflação em patamares elevados, mas poderia, inclusive, desaguar, né, num processo de aumento constante, né, das taxas inflacionárias, para cada vez níveis mais elevados. Tá? E a solução, que não sempre temos que tomar cuidado com a indexação dos salários, né? Impedir que haja indexação dos salários. Aí é até engraçado, né? Quer dizer, que quando se observa essa dinâmica, né? Se tem o salário de um lado, tem o markup das empresas também do outro, né? Tem as margens das empresas. Né? Diante de uma situação como essa, de choques, né? Você tem formas diferentes de lidar. Né? Uma é tentativa de pactuação e repartição de perdas. Outra é colocar o ônus do ajuste nos capitalistas, nos empresários, né? Outra é colocar o ônus nos trabalhadores. Então, é engraçado que o que está sendo colocado aqui, que seria quase que inescapável, né? É o caminho inelutável colocar o ajuste nos trabalhadores, né? Quando isso não é verdade. Tá? E os trabalhadores, enfim, nos últimos 30, 40 anos, os ajustes têm sido colocados em cima deles. Né? Essa que tem sido a tônica. E aí, para fechar, em relação, novamente, a uma comparação com os anos 70, naquele momento havia discussões se estava havendo uma compressão de lucros, né? Porque os salários estavam crescendo mais do que a produtividade naquele momento. Havia essa discussão nessa época. Tá? Isso não se coloca hoje em dia, tá? Porque na grande maioria dos países, tá? Os salários vêm sendo comprimidos, a participação dos salários na renda vem caindo, enfim, ou crescendo muito pouco nas últimas décadas. Tá? Então, é uma outra conjuntura em relação, nesse contexto, aos anos 70. Isso, Bicalho. Está com o microfone desligado. Valeu! Numa, muitas vezes ao longo desses 2 anos, né, nós conversamos sobre esse tema, né? E eu me lembro que durante a discussão, e principalmente essa questão de que o que representava o governo Biden em termos, né, de ruptura, da possibilidade de você ter uma política econômica diferente, uma política econômica menos contracionistas, e ao passo que na Europa me parece que você não tinha tanta expectativa assim de que as coisas iriam fugir muito da política econômica tradicional, daquele enfrentamento tradicional.
E agora, Numa, a gente acaba tendo uma certa convergência, mesmo no caso americano, com isso, né? E eu me lembro que você, assim como, como Baixa, teve muito pouca, não era muito otimista, né? Desde citando sempre a saída da crise, né? Da crise financeira, né? De 2008, e apontando, olha, não necessariamente a gente sai melhor, né? Ou seja, é isso aí, Numa, a gente sempre sai pior, ou seja, não seremos salvos pelos desastres, né? Os desastres só são desastres. Depois dos desastres, a gente só sai pior, nada mais do que isso. Pois é, Bicário, a gente pode colocar dessa forma, né? A gente já tinha apontado em programas passados, que as perspectivas de um novo mundo, de uma nova realidade, eram bastante utópicas, né? E, de fato, a gente está lidando com o que a gente temia, realisticamente, ou seja, uma manutenção na sua essência das políticas econômicas prévias à pandemia, e, inclusive, um problema adicional, que é a persistência desse fenômeno inflacionário desde o ano passado. Então, tem um ingrediente a mais, né, naquela receita, que torna a situação a priori pior. Não pior em si, porque a inflação, ainda mais com esses números, né, como foi colocado já, é dramática, não é um problema em si. O problema são as respostas que estão sendo colocadas, que estão sendo defendidas por muitos, contra essa inflação. Tá? Então, se a gente pegar o caso americano, é interessante ver que, até por conta da consolidação da ala esquerda, do Partido Democrata, um período justamente assim, nos últimos anos, e particularmente assim na última eleição, a gente tinha no programa do Biden, mesmo se o Biden, vamos dizer, geneticamente, a encarnação, na melhor das hipóteses, de uma posição centrista dentro do Partido Democrata, e até a gente pode dizer até a mais ala da direita do Partido Democrata, o fato de você ter justamente esse peso crescente dos democratas mais à esquerda fez com que o programa do Biden tinha um conteúdo surpreendentemente progressista enquanto agenda social e até perspectivas de políticas econômicas, particularmente de gasto público, que seja, lembramos os grandes pacotes prometidos, sobre a infraestrutura, na parte social também, até a questão do Green New Deal, assim, que se colocou. E a gente observa que, na verdade, os economistas da ala, vamos dizer, mais à direita do Partido Democratas, e, bom, o Luiz Carlos citou o Larry Summers, um pouco a encarnação desse establishment do Partido Democrata, vem ganhando força. Tem ganhado mais força nas suas recomendações, eles têm justamente essa voz, essa defesa de políticas econômicas mais contracionistas para justamente lutar contra o que eles estimam um perigo da inflação, é algo que, bom, está pairando, vamos dizer. E como colocou o Eduardo, como colocaram o Eduardo e o Luiz Carlos, o risco é justamente esse, de usar o pretexto inflacionário para justamente assim piorar ainda mais as políticas econômicas praticadas. Porque, desculpe,
O grande problema da pandemia é que a pandemia mostrou que, enfim, o grande problema das políticas econômicas utilizadas durante a pandemia, que elas mostraram, que você pode gastar, tá? Que não tem esse limite, esse tabu absoluto que era o aumento do gasto público nos últimos anos, né? Como sendo algo impraticável, a necessidade absoluta de diminuir o gasto público, porque a dívida pública era insustentável. Então, todos esses discursos que já tinham sido enfraquecidos, em parte, no campo teórico, com o desenvolvimento da teoria moderna da moeda, aquilo foi muito, vamos dizer, assim, acabou sendo assim, mostrado como sem fundamento, justamente pelas práticas de políticas econômicas, que seja assistência social através de transferências para a população mais afetada, né? Que seja através de ajudas setoriais, enfim. Em todos, na maior parte, pelo menos, dos países, os pacotes de ajuda de gasto que acompanharam a pandemia mostraram que esse limite no gasto público, que tinha sido colocado como um princípio norteador, né, das políticas econômicas nas últimas décadas, né, particularmente no período mais recente, não tem validade. Não tem validade teórica, bom, isso a gente já sabia, enfim, muita gente, pelo menos, já sabia, defendia essa ideia, mas também do ponto de vista, vamos dizer, prático, do ponto de vista empírico, foi demonstrado. E, da mesma forma, o impacto extremamente positivo de políticas redistributivas com justamente esses auxílios, transferências que a gente observou em muitos países, que, inclusive, se a gente pegar o caso dos Estados Unidos, permitiram uma queda muito significativa da taxa de pobreza no país. Tudo isso mostrou que as velhas receitas keynesianas, entre aspas, funcionam. E aí o grande problema é esse: você tem um sistema onde esses princípios foram rejeitados como impraticáveis, como irresponsáveis, e funcionou. Funcionou como uma forma também de apoiar, de manter a sociedade econômica funcionando e até a coesão social dos países no auge da pandemia, e depois da pandemia também no período de recuperação. O problema agora é que, obviamente, isso vai contra toda a hiperestrutura que se constituiu, ou que foi constituída nas últimas décadas. E, nesse sentido, o aumento da inflação que a gente observa, pode até ser visto como uma dádiva providencial por parte daqueles, justamente, que defendem políticas econômicas restritivas, uma contenção até diminuição dos gastos públicos, a redução, a manutenção, pelo menos, de direitos sociais e trabalhistas extremamente limitados, etc. Tá? Porque ela serve de pretexto. Tá? E, nesse sentido, vamos ter que ver o que acontece. No caso dos Estados Unidos, parece estar funcionando, entre aspas, essa propaganda anti-inflação, porque a inflação é algo, de fato, que já tinha sido utilizado na década de 70 como uma forma também de interromper uma trajetória de afirmação e de recuperação, enfim, de afirmação dos trabalhadores, né, na onda da chamada Idade de Ouro, a Golden Age, né, do capitalismo que seguiu a Segunda Guerra Mundial. Foi o cavalo de Troia. Como? Sim, mas aí tem que tomar só tem que tomar cuidado com o elemento. Acho que o que a gente pode dizer é que também, quando a gente pensa, por exemplo, no caso de a imposição dessa nova agenda neoliberal, né,
que começou no final da década de 70 e assim, tinha como parte da sua justificativa justamente a luta contra a inflação e, portanto, uma assim, diminuição dos outros objetivos, de pleno emprego, de crescimento alto, que ficaram submetidos, entre aspas, à primazia desse objetivo de estabilidade econômica encarnado por uma inflação baixa, bom, pelo menos por uma queda da inflação. Então, tem que tomar cuidado de ver que, bom, isso, na verdade, também é algo que foi meio que de uma certa forma autoimposto, né? Você tem as políticas que foram adotadas, inclusive por governos mais progressistas de luta contra a inflação, constituem uma espécie de, vamos dizer, de autorrealização do que é temido, porque no fundo você vai se submetendo a uma espécie de dogma, né, em volta desses elementos. E eu acho que a diferença que existe, talvez, tá, e que a gente tenha em vários países, justamente movimentos progressistas, nos próprios Estados Unidos, a ala da esquerda encarnada pelo Bernie Sanders, que é importante, hoje em dia no Partido Democrata, e contra isso, contra a adoção de tight policies, de políticas assim mais restritivas, do ponto de vista macroeconômico, monetário, tributário, enfim, fiscal. O mesmo pode ser observado no caso da França, com o Mélenchon e seu partido, sua coalizão assim, de esquerda. E aí a gente poderia ver isso em muitos outros países, não na Espanha é assim também. Então tem que ver assim também o quanto essa agenda, vamos dizer, de volta a uma coisa tão restritiva quanto era antes da pandemia, inclusive até mais restritiva, mais, vamos dizer, perniciosa para os trabalhadores, porque a gente está falando, quando você tem uma inflação e que você não tem recomposição dos salários, no sentido de algum sistema de indexação, isso significa uma perda de poder aquisitivo dos trabalhadores, uma perda de salário real dos trabalhadores. Eu não sei o quanto o clima assim está tão favorável, porque a gente vê que antes da pandemia mesmo já tinha movimentos assim sociais, políticos, que se opunham a essas tendências, tá? E isso em muitos países. Então, como os coletes amarelos, por exemplo. Coletes amarelos na França, mas o movimento Podemos também, político no caso da Espanha. Se a gente for pensar os movimentos Occupy Wall Street, Black Lives Matter, isso tudo também participa de a própria, mesmo que breve, tomada de poder pelo Corbyn, no caso do Partido Trabalhista, como se chama? Na Inglaterra. Tudo isso mostra que também tem um nível de descontentamento, de mobilização social que não vai, isso a gente pode dizer com certeza, que não vai deixar essa tentativa de retomada assim, do mundo como era antes tão fácil. Vai ter uma relutância, vai ter uma oposição. Se essa oposição vai ser suficiente para impedir, isso eu não sei. Tá? Isso é muito cedo para saber, mas a gente tem perspectiva, pelo menos vai ser uma situação muito conturbada. Tá? E depois, bom, mais tarde a gente pode falar também do contexto geopolítico, que já foi um pouco evocado, que também vai participar a esse, vamos dizer, a essa atmosfera de disputa conturbada. Valeu, Numan. Dudu, sua contribuição aí a esse desenho do quadro atual, né? Embora você sempre levantou essa questão de que as dificuldades que você teria que avançar concretamente na medida em que significava que uma parte
dessa elite, entre aspas, mundial, teria que abrir mão de coisas que ela, na verdade, não tinha a menor intenção de abrir, não é isso? Trocando em miúdo, Dudu, no final os ricos saíram mais ricos e os pobres mais pobres. Sim, e aí eu acho que trazendo elementos aí que o Bastian, o Prado e o Numa já trouxeram, mas eu queria reforçar um ponto. Primeiro que é a falácia dessa discussão que o problema da espiral inflacionária estaria associado à questão do aumento do salário nominal. Porque o próprio OCDE, eu vou compartilhar com vocês aqui, mostra que há um forte desacoplamento entre a produtividade do trabalho e a renda salarial, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês isso. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Num documento da OCDE de 2018, tá? Mostra aqui a linha em vermelho, a produtividade do trabalho, né? E a questão dos ganhos salariais. Vai abrindo uma boca de jacaré. O que é que significa isso? Significa, né, que a produtividade do trabalho está caminhando bem acima da questão dos salários reais. Então, e aí, como já foi alertado anteriormente, desde os anos 90, sobretudo nos países centrais, né, o salário real vem crescendo numa velocidade muito menor do que os ganhos de produtividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o quê? Que se aumentou a produtividade do trabalho, o salário não acompanhou, aumentou o lucro. Né? É evidente que aumentou o lucro. O que implica, e acho que aqui é um ponto, essa altura do campeonato, achar que a questão salarial é um problema, né? Chega a ser cara de pau. Não sei se vocês acham isso. Isso está nos vários blogs do FMI, do Banco Mundial, alguns ainda alertando sobre a questão salarial. E a questão salarial, qual é a medida, como já foi dito? Aumentar a taxa de juros. Eu queria ressaltar e reforçar até o que o próprio Bastian já falou, é pensar a estrutura da formação de preço e a questão inflacionária. O preço é formado, né, numa economia como a gente tem oligopolizada, pelos custos diretos de produção, né, que são o quê? Mão de obra e os insumos, mais o markup, que cobra os custos indiretos, mais o lucro. Né? E o que a gente está vendo no cenário, se a gente pensar, pandemia, sobretudo no pós-guerra? O aumento do custo da energia, que é um insumo básico de quase todos os outros segmentos. Né? Mão de obra, o preço da mão de obra cresceu muito pouco, mas você está querendo manter a margem ou até aumentar essa margem de lucro. Então, você vai fazer a compressão aonde? Em cima do preço da força de trabalho. Ou seja, Bicalho, a gente, como já foi alertado aqui, você volta para as fórmulas antigas desde os anos 80, sobretudo a partir de 90, que você resolve a questão inflacionária, mantendo as margens de lucro, mantendo o markup ou até aumentando, a depender da situação, em cima do custo da força de trabalho. Então, antes de mais nada, a inflação tem seu componente de oferta e demanda, mas tem a ver com a questão do conflito distributivo. Né? E, nesse sentido, a pandemia, que é aí que o Numa já alertou muito bem, que no auge da pandemia, você adotou políticas econômicas, né, com o objetivo de garantir renda e renda sobretudo, mostrou que há sim possibilidades, há sim capacidade estatal, né, de adotar políticas para geração de emprego e renda. É evidente que, nesse contexto atual, né, vai gerar um grau de endividamento maior, que pode, ao longo do tempo, inclusive, ser compensado pelo próprio multiplicador fiscal do investimento. Vários estudos mostram isso em momento de crise. O multiplicador fiscal do investimento pode, em determinadas situações, o tipo de investimento, gerar a própria capacidade de receita futura. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que, com esse desacoplamento que é característico, como mostrei para você nos países da OCDE, essa história atual de que o problema vai ser resolvido com os combates clássicos monetaristas de queda da inflação é jogar a economia mundial para baixíssimo crescimento, né, com
inflação alta, porque você tem inflação de custos, né? E que está vinculada à questão energética. Então, agora, e aí acho que o Numa chamou um ponto que eu queria reforçar. Eu não acho que esse tipo de política, nesse contexto atual, pós-pandemia, com um aumento enorme das tensões sociais, com o aumento da extrema-direita, com o crescimento de tensões sociais, será aceito facilmente pelo conjunto da população. Eu acho que o Numa chamou um ponto que as tensões irão aumentar. As tensões sociais irão aumentar fortemente. Se você seguir o velho receituário clássico que tem sido adotado nos últimos anos, né, nesse momento, porque você tem um problema, supostamente problema fiscal, né, ou um problema inflacionário, você vai jogar a sociedade dos vários países num caldeirão de tensão social gigantesco. Gigantesco. E eu desconfio que uma parte seguirá com essa linha. Por quê? Porque isso significa reconfigurar markups, isso significa reconfigurar lucros, e a gente já viu nos últimos tempos que esse capitalismo, a forma como o capitalismo se estrutura hoje, de uma forma financeirizada e curto-prazista, não está enxergando no médio e no longo prazo, e eu acho que as tensões tendem a aumentar. Então, assim, se a gente já disse que as coisas saíram pior, a gente já imaginava que ia ser pior do que a gente previu, eu acho que as coisas podem piorar ainda muito mais do que a gente está vendo agora, com um aumento de tensões sociais, aumento de crescimento da extrema-direita, tá? Num contexto em que, se as políticas se seguiram o velho manual das políticas monetaristas contracionistas, numa situação que você tem uma inflação que é muito mais de oferta, no contexto que os trabalhadores já estão arrochados, então isso vai gerar um barril de pólvora na Europa, nos Estados Unidos e nos países periféricos da América Latina. Mas é isso, em linhas gerais, muito mais aqui aproveitando as ideias do que os colegas já falaram, para colocar mais um molho aqui na questão do emprego e na questão do deslocamento dos ganhos de produtividade salarial dos trabalhadores. Ou seja, os capitalistas estão ganhando muito mais, Bicalho, e não querem ceder nada.